Há silêncios que machucam, e há silêncios que curam. Há silêncios que pesam como pedra, e outros que nos libertam como o vento da manhã. Se você já foi rejeitado, esquecido ou desvalorizado, este vídeo é para você. Não para alimentar mágoas, mas para despertar a sua força. Imagine-se como um céu antes do amanhecer, ainda escuro, ainda silencioso, mas prestes a se encher de luz. O seu silêncio, sim, este que hoje parece vazio, pode ser exatamente isso. O espaço sagrado onde a sua verdadeira transformação começa. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque chegou a hora de mudar o foco. De parar de tentar se explicar para quem não ouve. De parar de correr atrás de quem não te vê. Chegou o momento de aprender que o seu valor não está no barulho que faz, mas na paz que carrega. E antes de mergulharmos nesse conteúdo poderoso, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal Imbatível Estoico, não porque você precisa, mas porque merece estar em um lugar onde sua alma é respeitada. Curta este vídeo se ele tocar você, mesmo que em silêncio. Compartilhe nos comentários. Minha paz é minha prioridade. Eu sou estoico. Como uma âncora emocional, como um compromisso com você mesmo. E envie este vídeo a quem precisa ouvir isso hoje. Talvez seja um amigo, talvez um familiar, talvez, no fundo, seja você mesmo em outra fase da vida. Agora respire fundo. Vamos juntos desvendar o poder do silêncio, não como fuga, mas como revolução interior. Capítulo 1. O silêncio como seu maior aliado. O silêncio verdadeiro não é ausência. É presença refinada. É o espaço entre o que foi dito e o que ainda está por vir. É como o som do mar quando estamos sozinhos na praia ao entardecer. Não diz nada, mas diz tudo. Há quem interprete o silêncio como fraqueza, como desistência. Mas para os sábios, o silêncio é estratégia. É maturidade. É um refúgio onde a alma se reorganiza e o espírito se fortalece. Quando alguém cruza o limite do respeito, quando nos fere com palavras ou atitudes, o instinto pode nos empurrar para o confronto, para a explicação, para a necessidade desesperada de sermos compreendidos. Mas o silêncio bem aplicado é como um espelho de bronze. Reflete com firmeza, mas sem ruído. Não responder é, muitas vezes, a resposta mais poderosa que se pode dar. Porque o silêncio diz: não preciso provar meu valor. Não imploro por atenção. Não me vendo por migalhas emocionais. O silêncio delimita território. Ele estabelece uma fronteira invisível que protege sua paz interior de invasões externas. É um escudo e, em muitos casos, uma espada. Quando você escolhe o silêncio, está dizendo ao mundo: eu escolho minha saúde emocional. Eu escolho a mim. E há sabedoria nisso. É preciso coragem para não enviar aquela mensagem. É preciso força para não justificar sua ausência. É preciso grandeza para se calar quando tudo dentro de você quer ser ouvido. Mas esse autocontrole, essa escolha consciente, é o que constrói seu valor diante de si mesmo. Porque cada momento em que você opta por não reagir é um tijolo colocado na construção da sua liberdade emocional. Muitas vezes, quem te desrespeitou só perceberá a falta que você faz quando não houver mais barulho, nem presença, nem resposta. É nesse eco, no vazio que sua ausência deixa, que mora a reflexão. É ali que nasce o arrependimento. E é ali, sem você precisar mover um dedo, que o outro percebe que sua companhia era um privilégio, não uma garantia. Mas mesmo que esse reconhecimento nunca venha, o silêncio já terá cumprido seu papel. Proteger sua alma, sustentar sua dignidade, preservar sua paz. Não se trata de vingança. Não se trata de manipulação. Trata-se de amor próprio, de autocuidado, de inteligência emocional. Ao deixar de buscar contato com quem te feriu, você está dizendo: não estou aqui para mendigar migalhas. Meu tempo é valioso. Minha presença é rara. E isso não é orgulho. Isso é clareza. Aplicar o silêncio como resposta não significa fechar o coração, mas sim abrir espaço. Espaço para si mesmo.
para escutar o que seu corpo e sua alma têm a dizer, para voltar o olhar para dentro e perguntar: o que eu preciso agora? Vale a pena permanecer nesse ciclo. No mundo moderno, onde todos gritam, responder com silêncio é quase um ato revolucionário. É como caminhar na contramão da pressa, do ego, da necessidade de controle. O silêncio é um mestre paciente. Ele ensina que nem tudo precisa ser dito, que nem todo erro precisa ser corrigido com palavras, e que muitas vezes a ausência comunica mais do que qualquer discurso inflamado. Assim como o sol se retira ao fim do dia sem precisar avisar, sua ausência pode ser uma das mensagens mais elegantes que você pode enviar. E quando você faz isso com consciência, não por fuga, mas por sabedoria, você não apenas se afasta, você se eleva. A verdadeira força não está em reagir ao mundo, mas em permanecer inteiro diante dele. E o silêncio, quando bem escolhido, é a roupa mais nobre que sua dignidade pode vestir. Capítulo 2. Mantenha-se firme em sua decisão. Manter o silêncio é fácil no primeiro instante. Difícil é sustentá-lo nos dias seguintes, quando o coração balança, quando a saudade aperta, quando a mente começa a sussurrar. E se você tivesse dito algo? E se ele ou ela sentisse sua falta? Essas perguntas são como o vento batendo na porta que você já decidiu fechar. E, ainda assim, o ruído tenta entrar. Manter-se firme não é sobre teimosia. É sobre coerência interna. Sobre não trair a si mesmo por uma emoção passageira. Porque toda vez que você quebra o silêncio buscando uma resposta, tentando confirmar se ainda importa, você entrega novamente sua paz nas mãos de quem a quebrou. Sim, é humano querer voltar, querer entender, querer fechar ciclos. Mas o silêncio é, muitas vezes, o único encerramento possível. Nem toda história precisa de um ponto final dito em voz alta. Às vezes, o ponto final é o silêncio que você escolheu manter. E é aí que a disciplina emocional entra. Resistir à vontade de enviar aquela mensagem. Ficar firme mesmo quando tudo dentro de você pede por reconexão. Lembrar que você não está em busca de provar nada. Está em busca de preservar aquilo que construiu com esforço. Sua estabilidade emocional. Romper o silêncio, nesse contexto, não é um gesto de amor, é um recuo. É como reconstruir uma ponte para alguém que nunca quis atravessá-la. Quem não respeitou sua presença não merece o eco da sua voz. Manter-se firme é como cuidar de uma flor delicada no meio do deserto. Você precisa protegê-la da seca da carência, do calor da ansiedade, do vento do orgulho. E a flor, nesse caso, é a sua integridade. Pense no silêncio como uma muralha construída com tijolos de autoconsciência. Cada dia que você não cede ao impulso, você ergue um novo andar. E cada tentativa de reconectar-se com quem te feriu é como tirar um tijolo dessa construção. Pouco a pouco, ela começa a ruir. A pessoa que não te valorizou pode até voltar. Pode até demonstrar arrependimento. Mas isso não deve ser o que guia sua decisão. Porque se você depende da ação do outro para manter sua firmeza, ainda não está livre. Está apenas esperando. E esperar é diferente de crescer. Não confunda saudade com propósito. Sentir falta é natural. Retornar pode ser um erro. Mantenha-se firme, não porque você é orgulhoso, mas porque você aprendeu. Não porque quer punição, mas porque escolheu a proteção. Não porque odeia, mas porque se ama. Quem se valoriza, protege o próprio silêncio. Quem tem clareza, não negocia sua paz. Não é necessário gritar "eu mudei". Basta não voltar a ser quem você era quando aceitou menos do que merecia. E se a tentação vier, porque ela virá, lembre-se disso. Você não precisa correr atrás de quem não te alcançou quando você estava parado. A firmeza que você demonstra agora é o alicerce do que virá. Relacionamentos futuros, oportunidades, recomeços, tudo isso se apoia na estrutura que você está construindo neste exato momento. E essa estrutura só será sólida se for feita com base na sua própria decisão, não na esperança de que o outro se transforme. O mundo pode continuar girando,
As pessoas podem seguir com suas vidas. Mas você, que escolheu a introspecção, está criando algo mais raro: consistência interior. O silêncio sustentado é uma escolha diária. Uma oração silenciosa que diz: eu confio no meu processo. Eu não preciso de validação externa. Eu estou onde deveria estar, comigo. E não há vitória mais digna do que essa. Ser fiel à sua decisão, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém entende. Lembre-se, a paz que você constrói hoje será o chão seguro, de onde seus passos futuros partirão. Capítulo 3. Reconheça o seu próprio valor. Reconhecer o próprio valor é, muitas vezes, um retorno, não a um lugar físico, mas a si mesmo. É como voltar para casa depois de anos viajando fora, carregando pesos que nunca te pertenciam. Durante boa parte da vida, você pode ter sido ensinado a se medir pelos olhos dos outros. Se te aplaudiram, você se sentia suficiente. Se te ignoraram, você se questionava. Se te rejeitaram, você se culpava. Mas chega uma hora, e talvez ela seja agora, em que você finalmente entende. Seu valor não está no reflexo dos outros, mas na essência que sempre esteve dentro de você. Você não é o que deixaram de ver. Você é o que sempre foi, mesmo quando ninguém olhava. Pense numa árvore antiga, de raízes profundas. Ela não precisa que a elogiem para continuar crescendo. Ela não pede licença ao vento para florir. Ela apenas é. E, justamente por isso, permanece. Reconhecer o seu valor é parar de mendigar migalhas emocionais. É não se colocar à prova diante de quem não sabe enxergar além das aparências. É entender que quem realmente te valoriza não precisa ser lembrado da sua importância. Ele demonstra. Às vezes, é preciso se afastar para enxergar com clareza. E quando você se distancia, percebe. Não era você que não era suficiente. Era o outro que estava cego demais para ver. O erro mais comum após uma rejeição é achar que você falhou. Que deveria ter feito mais, se doado mais, se moldado mais. Mas a verdade é simples, ao mesmo tempo, libertadora. Você não precisa se diminuir para caber no mundo de ninguém. Quem te quer de verdade, te quer por inteiro, com suas luzes e sombras, com suas forças e imperfeições. Reconhecer o próprio valor não é arrogância. É maturidade. É aceitar que você merece estar cercado de relações que nutrem, que respeitam, que elevam. E para isso, é preciso primeiro nutrir, respeitar e elevar a si mesmo. Quantas vezes você se deixou de lado tentando se encaixar na vida de alguém? Quantas vezes ignorou o seu próprio desconforto para manter uma presença que, no fundo, te esvaziava? Agora, chegou a hora de inverter essa equação. De colocar-se como prioridade, não por egoísmo, mas por sabedoria. Repita em silêncio, se quiser: eu me escolho, mesmo que ninguém mais me escolha, porque eu mereço estar em paz com quem eu sou. Não espere que alguém venha confirmar o seu valor. Essa confirmação, quando não nasce de dentro, nunca é suficiente. Mesmo que o mundo todo diga você vale muito, se você não acredita nisso, continuará se sentindo em dívida com a própria existência. Por isso, hoje, comece por si. Olhe-se com os olhos que sempre desejou que o outro tivesse. Com compaixão, com acolhimento, com carinho. Você sobreviveu a muitas coisas. Perdas, decepções, silêncios pesados. Você continuou mesmo quando tudo parecia desabar. Isso, por si só, já te faz valioso. Não por perfeição, mas por verdade. O mundo valoriza o novo, o rápido, o barulhento. Mas você não precisa se enquadrar nisso. Sua presença tranquila, seu olhar profundo, sua capacidade de amar mesmo após tantas quedas, tudo isso é força. É beleza rara. Quem não te valorizou quando estava presente dificilmente mudará com a sua ausência. E tudo bem. Porque a sua missão não é convencer ninguém do que você vale. É apenas não se esquecer nunca mais. Ao se reconhecer, você para de correr atrás e começa a caminhar com dignidade.
Você para de esperar e começa a viver. E assim, dia após dia, constrói uma nova história, onde o protagonista é você, e não a opinião de alguém que não soube te enxergar. Capítulo 4. Não caia na armadilha da indiferença aparente. Existem silêncios que são reais, e existem silêncios que são disfarces. Muitas vezes, quem parece indiferente por fora está em conflito por dentro. Mas você não está aqui para decifrar os outros. Está aqui para cuidar de si. A indiferença aparente é como uma máscara de porcelana, lisa, fria, sem expressão. Mas por trás dela, há rachaduras invisíveis, inseguranças, culpas, arrependimentos. Só que essa face neutra pode confundir. Pode te fazer pensar: será que eu nunca importei? Será que minha ausência não fez diferença alguma? E é aí que mora a armadilha. A armadilha de voltar atrás, de buscar sinais, de quebrar o próprio silêncio para tentar entender o que o outro sente. Mas o problema dessa busca é simples. Ela não traz paz, traz ansiedade. Não traz respostas, traz suposições. Quando você quebra o silêncio apenas para testar se ainda é lembrado, você entrega novamente seu equilíbrio emocional nas mãos do outro. Você transforma seu processo de cura numa pesquisa de opinião. E isso é injusto com você. A pessoa que age como se nada tivesse acontecido pode estar apenas tentando sobreviver à própria confusão. Ou talvez esteja, de fato, indiferente. Mas nenhuma dessas possibilidades muda o essencial. Você não precisa dessa confirmação para seguir em frente. A maturidade emocional começa quando você entende que não é seu papel interpretar o silêncio alheio. O que o outro sente ou deixa de sentir não define quem você é. Imagine um barco que parte sem olhar para trás. Você pode passar dias no cais, tentando adivinhar se o capitão se arrependeu. Ou pode voltar os olhos para o horizonte e construir o seu próprio caminho. Não se deixe enganar pela falsa tranquilidade de quem se afastou. Muitas vezes, o sorriso calmo esconde uma tempestade de negação. Mas você não está aqui para esperar que o outro se afogue nos próprios sentimentos. Você está aqui para aprender a nadar em paz nas suas próprias águas. Romper o silêncio por impulso é como voltar para uma casa que você já sabia que não era mais sua. É como abrir uma porta que você lutou muito para manter fechada. Se o outro quiser voltar, que venha com palavras verdadeiras e atitudes claras. E mesmo assim, que chegue quando você já não depender mais disso. Porque o silêncio não é um jogo. É um pacto que você faz consigo mesmo. Um compromisso de não permitir que sua serenidade seja mais uma vez arranhada pela dúvida. A maior armadilha da indiferença é fazer você duvidar do seu valor. Mas lembre-se, se alguém não reconhece uma joia, o problema não está na pedra, mas nos olhos de quem a observa. Você é valioso, mesmo quando não há plateia. Você é digno, mesmo quando o outro finge que não vê. Você é inteiro, mesmo quando alguém parte. O verdadeiro estoicismo nos ensina a não depender da reação do mundo para viver em paz. E isso inclui aceitar que nem sempre haverá arrependimento. Nem sempre haverá retorno. Nem sempre haverá respostas. E tudo bem, porque a única resposta que você precisa já foi dada. Você escolheu a si mesmo. Você escolheu o silêncio, não como fuga, mas como escudo. E esse silêncio, mantido com firmeza, é o que vai te proteger da necessidade de ser notado. Quem te ignora agora pode um dia perceber. Ou não, mas sua paz não pode depender disso. Não caia na armadilha de esperar olhares que não virão. Não perca noites tentando entender por que alguém que te conheceu profundamente hoje age com distância. Talvez a única explicação seja esta: você evoluiu. E quem não está pronto para essa nova versão, simplesmente se afastará. Mas isso não é perda. É triagem. É a vida filtrando o que não serve mais. E você? Você segue em frente, com silêncio nos lábios, firmeza no peito e dignidade nos passos. Capítulo 5. Deixe-os enfrentar o arrependimento. O arrependimento não chega como um trovão.
Ele vem como a água que pinga no mesmo lugar, todos os dias, até formar um sulco na pedra. É silencioso, é lento, mas é inevitável. Muitas vezes, quem te perdeu só começa a sentir o impacto da sua ausência quando o eco do vazio se torna mais alto do que o barulho da própria negação. Você não precisa esperar por isso. Não precisa torcer para que sintam sua falta. Porque o arrependimento verdadeiro, quando vem, não é causado por chantagem emocional, é fruto da consciência. E consciência não se impõe. Se desperta, mas só desperta quando o outro está sozinho com suas próprias escolhas. É natural desejar que percebam o quanto você foi importante. É compreensível querer que a ausência se transforme em reflexão. Mas você não está aqui para provar nada. Você está aqui para preservar tudo o que construiu desde que decidiu não mais implorar por migalhas emocionais. Deixe-os enfrentar o arrependimento se, e apenas, ele vier. Mas que venha sozinho, sem você precisar empurrar. Que brote da saudade, do peso do e se, da memória dos gestos que nunca mais serão repetidos. Quem deu você como certo, um dia poderá se lembrar das conversas que acabaram cedo demais, dos abraços que deixou para depois, das palavras que não disse. Mas esse será o caminho deles, não o seu. Porque você já seguiu adiante. Você já escolheu seu novo percurso. Aquele em que o foco não está mais em ser desejado, e sim em estar em paz. Você não precisa da dor do outro para justificar sua evolução. Você não precisa de arrependimentos alheios para validar a sua ausência. Deixe que o tempo cumpra sua função. Ele sabe o que faz. Ele sabe o momento exato de acender a luz no quarto escuro da consciência de quem um dia virou as costas para o que era verdadeiro. Mas atenção, o arrependimento deles não é a sua cura. A sua cura já começou no dia em que você escolheu o silêncio em vez da súplica. No dia em que preferiu seguir em frente com dignidade, e não com rancor. No dia em que entendeu que não há nada mais valioso do que proteger sua paz de espírito. Quem um dia te subestimou talvez tente voltar. Talvez diga que sente falta. Talvez prometa mudanças. Mas nem todo arrependimento vem acompanhado de transformação. E você não está mais no mesmo lugar em que foi deixado. Você cresceu. E quem cresce, não cabe mais em lugares apertados. Quem se cura, não retorna para o que feriu. Quem se valoriza, entende, algumas lições devem ser enfrentadas a sós, inclusive pelo outro. Você não é responsável por confortar quem te rejeitou. Você não é obrigado a oferecer mais uma chance a quem desperdiçou as anteriores. Você não deve interromper seu processo de cura para facilitar o despertar alheio. Porque o arrependimento, quando é genuíno, não exige retorno. Ele aceita o silêncio como resposta. E se transforma em aprendizado, não em barganha. Deixe-os com o vazio que criaram. Deixe-os lidar com o espelho que agora os confronta. Deixe que sintam a falta do que um dia tiveram e não souberam valorizar. Enquanto isso, você segue, com passos firmes, com o coração mais leve, com a alma mais silenciosa, mas infinitamente mais forte. O que o outro sente ou deixa de sentir não é mais sua bússola. Sua direção agora é outra, o caminho da reconstrução interior. E nesse caminho, arrependimento alheio não é parada obrigatória. Se um dia ele aparecer, que não te encontre parado, que te veja à distância, já muito longe, já muito pleno, e que entenda, enfim, que o que perdeu nunca mais estará disponível, porque você pertence a uma nova versão de si mesmo. Capítulo 6. Não se compare com ninguém. Poucas armadilhas são tão traiçoeiras quanto a comparação. Ela se aproxima em silêncio, mas corrói em profundidade. É como um espelho torto. Quanto mais você se olha, menos se reconhece. Após uma rejeição ou afastamento, é comum o pensamento surgir. Ele já está com outra? Ela parece tão feliz. Será que fui substituído tão rápido assim? E sem perceber, você começa a medir seu valor com a régua dos outros. Começa a competir com sombras, a disputar espaço em cenários que já não te pertencem. Mas pare. Respire.
Reflita. Você não está em competição com ninguém. A nova companhia que o outro escolheu não é uma extensão de você. É outro capítulo, outra história, com outras complexidades. O que o outro faz agora não invalida o que você foi, o que vocês viveram, ou quem você é. Tentar comparar-se com os caminhos que o outro trilha é como medir a profundidade do mar com uma régua de escola. Inútil, injusto, incompleto. A comparação é uma forma de crueldade disfarçada. Você se agride na tentativa de encontrar lógica onde há apenas escolhas alheias. Você se diminui tentando entender decisões que talvez nem o próprio outro entenda. A verdade é que ninguém pode ocupar o seu lugar, porque o que você ofereceu era único. Não foi perfeito, mas foi verdadeiro. Não foi eterno, mas foi inteiro. Quem tenta substituir o que foi profundo por algo raso, está apenas preenchendo espaço, não construindo presença. E isso diz mais sobre a pressa do outro do que sobre sua importância. Quando você se compara, perde a conexão com o que é essencial, sua própria trajetória. E cada um tem a sua. Você é fruto de tudo o que viveu, aprendeu, superou. Cada marca em sua pele, cada linha em seu rosto, cada silêncio que suportou, tudo isso compõe sua singularidade. Não há ninguém no mundo com a sua história, com o seu jeito, com a sua essência. Por isso, não se traia tentando copiar passos que não foram feitos para os seus pés. Comparar-se é ignorar que você é um original. E originais não competem. Eles apenas existem e, por existir, inspiram. Lembre-se de que o que vemos nas redes sociais, nas conversas, nos sorrisos públicos, raramente mostra a realidade inteira. Muitos vivem de aparências. Muitos correm para novos relacionamentos não por amor, mas por medo da solidão. Não para se conectar, mas para se distrair. E você não precisa disso. Você não precisa correr para esconder o vazio. Você pode, com coragem, olhar para dentro e preenchê-lo com significado. A comparação rouba sua paz. E nada vale mais do que ela. Se você sente que perdeu espaço na vida de alguém, lembre-se, você ainda é o centro da sua própria vida. E esse é o único espaço que realmente importa. Não se compare com quem ficou, com quem partiu ou com quem chegou depois. Cada um carrega suas próprias dores, escolhas e confusões. Você carrega a sua verdade, e isso basta. Substituições acontecem quando o outro não tem maturidade para lidar com o silêncio. Mas você tem. Você está aqui. Você escolheu não correr, não implorar, não disputar. Você escolheu ser fiel a si. E quem escolhe essa rota, chega mais longe, mesmo que demore mais. No fim das contas, a única comparação válida é com quem você era ontem. E se hoje você está mais sereno, mais lúcido, mais inteiro, então você já venceu. Capítulo 7. Use o silêncio para crescer. O silêncio não é apenas uma ausência de som. É uma presença cheia de sentido. Quando tudo ao redor exige respostas, explicações, reações imediatas, escolher o silêncio é um ato de coragem. Mais do que isso, é um ato de crescimento. Em vez de desperdiçar sua energia esperando uma mensagem que talvez nunca chegue, use esse tempo para se reconectar com você. Transforme o silêncio em um espaço fértil, como a terra que parece adormecida no inverno, mas guarda em si as sementes da primavera. Porque é isso que o silêncio verdadeiro faz, prepara terreno. A ausência de ruído exterior permite que você ouça melhor o que há dentro. Seus medos, seus desejos, suas feridas, tudo emerge com mais clareza quando você não está ocupado tentando ser ouvido pelos outros. Mas não confunda esse silêncio com isolamento. Ele não é um castigo, é um retiro. Não é solidão, é solitude. Solitude é o momento em que você se encontra com sua própria alma e percebe que ela tem muito a dizer, você apenas não escutava. Nesse tempo de silêncio, você pode olhar para suas próprias histórias com mais compaixão. Pode perdoar a si mesmo. Pode reorganizar prioridades. Pode, finalmente, descansar da tarefa exaustiva de agradar os outros.
É nesse silêncio que você redescobre o prazer das coisas simples. Um bom café sem pressa, uma leitura que te toca, uma caminhada sem destino. Coisas que, antes, talvez passassem despercebidas na correria de tentar manter alguém por perto. Use esse silêncio para cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua casa interior. Alimente-se melhor, durma melhor, respire com mais consciência. E, acima de tudo, estude a si mesmo. Há sabedoria em parar. Há beleza em se permitir não estar disponível para o mundo por um tempo, apenas para se tornar disponível a si mesmo. O crescimento que nasce do silêncio é profundo, porque não precisa ser explicado. Ele se manifesta nos seus gestos, na sua postura, no seu olhar mais sereno. E o mais bonito, você começa a se bastar. Você começa a perceber que não precisa da validação de ninguém, que a presença de alguém pode ser boa, mas nunca mais será condição para a sua paz. Ao crescer em silêncio, você se torna um imã de paz. E pessoas verdadeiras são naturalmente atraídas por quem carrega essa energia tranquila, firme e madura. O silêncio te ensina que o valor da vida está menos no que você conquista e mais em como você se sente em sua própria companhia. Ele te devolve a autonomia emocional. Você deixa de ser refém do humor dos outros, da presença dos outros, da resposta dos outros. E ao abandonar essa dependência, você se liberta. Sim, o silêncio dói no começo, principalmente se você ainda está acostumado a viver em função da aprovação externa. Mas depois de um tempo, ele se transforma em paz. E dessa paz, nasce força. Porque crescer em silêncio é crescer com raízes. Não se vê de imediato, mas quando floresce, é impossível não notar. Você não precisa de palmas. Você precisa de propósito. E nesse propósito silencioso, calmo e firme, você reencontra a si mesmo. Capítulo 8. Liberte-se das expectativas. Expectativa é como uma corda invisível que amarra o coração ao que não está mais presente. É esperar que o outro volte, que entenda, que mude. E, enquanto isso não acontece, você fica parado no tempo, refém de algo que talvez nunca venha. Liberar-se das expectativas não é desistir do amor. É escolher o amor próprio antes da esperança. Porque esperar que alguém reconheça seu valor é como plantar uma árvore no quintal do vizinho e torcer para que ela te dê sombra. Não está sob seu controle. E tudo o que está fora do seu controle é solo fértil para a frustração. Você já fez o que podia. Você já ofereceu o melhor de si. Talvez com erros, com excessos, com entregas mal compreendidas, mas foi real. E isso basta. Agora, chegou a hora de soltar o que não depende mais de você. De parar de vigiar o telefone, os gestos, os silêncios do outro. De libertar-se da ideia de que só será completo se o outro retornar, pedir desculpas ou demonstrar arrependimento. Porque a verdade é que a vida nem sempre oferece explicações. Às vezes, ela apenas convida você a continuar. Soltar expectativas é abrir espaço para a leveza. É permitir-se viver o agora, sem o peso do e se. É caminhar com passos próprios, e não em função dos movimentos de quem ficou para trás. E essa decisão exige maturidade. A maturidade de quem entendeu que a felicidade não vem do que o outro oferece, mas do que você cultiva em si. Quando você libera as expectativas, começa a viver com autenticidade. Para de ensaiar diálogos imaginários. Para de esperar reações que validem sua dor. Para de condicionar a própria paz à atitude de terceiros. E isso, por si só, já é libertador. Pense em um balão que você segura com força. Não porque ama o balão, mas porque tem medo de perdê-lo. Soltar as expectativas é como abrir a mão e deixar que ele voe. Se ele voltar, é porque há conexão. Se não voltar, ao menos você se libertou da tensão de manter algo que não queria mais estar ali. Soltar é confiar. É entender que o que é verdadeiro não precisa ser forçado. Que quem te ama de verdade encontra o caminho de volta. Não por insistência, mas por escolha. Mas mesmo que não volte, você continua. Inteiro. Firme. Em paz.
Liberte-se da expectativa de que o outro entenderá tudo o que você sentiu. Nem todo mundo tem a profundidade de perceber o impacto que causou. E você não precisa mais de reconhecimento para validar a sua experiência. O que você viveu foi real, mesmo que o outro não enxergue. A dor foi verdadeira, mesmo que ele a ignore. Seu amor foi sincero, mesmo que não tenha sido valorizado. E isso é suficiente para seguir. Não condicione sua cura à mudança do outro. Não espere que ele diga o que você queria ouvir. Não prenda sua alma a um enredo que talvez jamais tenha o desfecho que você imaginou. A beleza da vida está em aprender a amar sem se apegar, em se doar sem se perder, em seguir sem se prender. E quando você solta a expectativa, começa a ver a realidade com mais clareza. Você vê quem realmente ficou, quem te sustenta, te escuta, te respeita. E vê, principalmente, a si mesmo, mais forte, mais consciente, mais livre. Liberar-se das expectativas é um presente que você se dá. É olhar para o futuro com leveza, para o presente com gratidão e para o passado com aprendizado. Você merece essa liberdade. Você merece essa paz. Capítulo 9. A rejeição como oportunidade de crescimento. Poucas dores são tão agudas quanto a rejeição. Ela corta fundo, como uma lâmina invisível, mas certeira. Faz você questionar seu valor, sua história, até mesmo seu futuro. Mas e se, em vez de ser uma porta fechada, a rejeição fosse uma bifurcação? E se, em vez de ser um fim, ela fosse um chamado? Chamado para voltar-se a si mesmo. Chamado para crescer em direções que talvez você nunca tivesse considerado se continuasse onde estava. A rejeição dói, sim, mas ela também revela. Revela onde você estava depositando demais. Revela onde você estava se esquecendo. Revela a parte de você que ainda esperava ser escolhido, quando, na verdade, precisava se escolher. Não é fácil enxergar oportunidade em meio ao luto emocional. Mas é possível. E mais, é necessário. Porque quando você é rejeitado, algo dentro de você se quebra. E é exatamente nessa fratura que a luz pode entrar. A filosofia estoica nos ensina a olhar para aquilo que não controlamos com aceitação serena. Você não controla o que o outro sente. Não controla se ele volta. Não controla se ele te valoriza. Mas você controla o que faz com o que restou. E o que restou, se bem cuidado, pode se tornar um solo fértil para renascimentos. Use a rejeição como alavanca, não como âncora. Transforme a dor em clareza. Transforme a ausência em direção. Talvez você estivesse negligenciando seus sonhos. Talvez estivesse abrindo mão de partes importantes de si para manter alguém por perto. Talvez estivesse esperando amor onde só havia carência disfarçada. A rejeição escancara essas verdades. Ela tira o véu. Ela mostra o que você fingia não ver. E por mais doloroso que isso seja, também é libertador. Porque agora você pode recomeçar com os olhos abertos. Quem nunca foi rejeitado, raramente conhece o próprio fundo. Mas quem atravessa esse vale, com coragem, com tempo, com honestidade, volta de lá com raízes mais profundas e asas mais largas. Reflita. Quantas vezes, na sua vida, você achou que algo era o fim, e depois percebeu que era apenas o começo de algo melhor? Quantas quedas te ensinaram a andar com mais firmeza? Quantas perdas abriram espaço para o que era realmente seu? A rejeição te obriga a sair da zona conhecida. E esse deslocamento pode ser o primeiro passo rumo à sua versão mais autêntica. Você não precisa correr para superar. Não precisa fingir que não doeu, mas também não precisa se instalar nessa dor. Sinta, honre, e depois, siga. Faça da rejeição um espelho. Use-a para ver onde ainda precisa se curar, onde ainda há carências, onde você estava se escondendo de si mesmo. E depois, transforme tudo isso em aprendizado, em direção, em presença. Cada passo dado após uma rejeição tem mais peso. Cada pequeno avanço é uma vitória. Cada silêncio respeitado é uma afirmação.
Eu escolho crescer. A pessoa que te rejeitou talvez nunca saiba do impacto que causou. Talvez nunca entenda a profundidade da ferida. Mas isso não importa mais. Porque agora, você está escrevendo uma nova história. Não para provar nada, mas para se honrar. Rejeição não define. O que define é o que você faz com ela. E se você fizer desse momento uma oportunidade de crescer, você vai perceber que nada foi em vão. Que tudo, até mesmo a dor, serviu para revelar o que é essencial. Você. Capítulo 10. O silêncio como ferramenta de paz. No fim de todas as dores, confusões e despedidas, o que resta não é o barulho. É o silêncio. E, surpreendentemente, é nele que se encontra a paz. Vivemos num mundo que grita, que exige respostas rápidas, justificativas imediatas, reações visíveis. Mas a alma precisa de outra frequência. A alma precisa de silêncio. Silêncio não como ausência de vida, mas como presença de consciência. Como espaço sagrado onde você para de reagir ao mundo e começa a ouvir a si mesmo. O silêncio verdadeiro não é passivo. Ele é ativo, deliberado, cheio de propósito. Ele é o momento em que você fecha as janelas do ruído externo para abrir as portas da lucidez. É onde você deixa de tentar convencer, provar, disputar, e começa a simplesmente existir com inteireza. Silêncio é sabedoria em estado puro. É entender que nem toda dor precisa ser explicada. Nem todo adeus precisa ser compreendido. Nem todo erro precisa ser consertado por você. Quando você escolhe o silêncio, você escolhe sua paz. E essa escolha transforma sua vida. Você passa a andar mais leve, a dormir com mais serenidade, a respirar com mais profundidade. Porque não há mais a urgência de ser ouvido, há apenas a tranquilidade de saber quem você é. E essa paz não tem preço. Ela é conquistada dia após dia, decisão após decisão, não como fuga, mas como firmeza. Firmeza de quem já cansou de batalhas que não levam a lugar nenhum. Firmeza de quem já entendeu que nem tudo vale sua energia. O silêncio desarma. Desarma conflitos externos e internos. Ele impede que a ferida vire guerra. Ele evita que o orgulho vire prisão. No silêncio, você aprende a aceitar o que não pode mudar. E, com isso, reencontra o que nunca deveria ter perdido: o seu centro. É no silêncio que você percebe que pode ser feliz sem palco, que pode ser inteiro sem testemunhas, que pode viver uma vida rica, mesmo que simples, contanto que ela seja verdadeira. Quem domina o silêncio não vive menos, vive melhor. Quem não precisa gritar, já está em paz com o próprio valor. E isso é libertador. Você não precisa mais responder a tudo. Nem todos merecem explicação. Nem todos compreenderiam, mesmo que você tentasse. O silêncio seleciona, afasta o que é superficial, aproxima o que é profundo. E, acima de tudo, revela. Revela sua evolução. Revela sua maturidade. Revela a pessoa que você se tornou. Alguém que não precisa ser validado para saber que vale a pena. Sim, houve dor. Sim, houve perda. Mas também houve crescimento. E agora, ao chegar ao final desta jornada, você pode dizer: não sou mais quem começou este caminho. Sou mais sereno, mais inteiro, mais consciente. A paz que você encontrou no silêncio não veio por acaso. Ela foi construída com cada escolha de não reagir, com cada mensagem não enviada, com cada pensamento redirecionado, com cada passo firme que você deu, mesmo tremendo por dentro. E hoje, essa paz é sua. Guarde-a com carinho. Proteja-a como se fosse um jardim. Porque é. E quando alguém tentar invadi-lo com ruídos, dúvidas ou culpas, lembre-se: você não precisa abrir os portões. Basta voltar ao seu silêncio. Ali, você será sempre bem-vindo. Ali, você será sempre inteiro. Se este vídeo tocou sua alma de alguma forma, escreva nos comentários: minha paz é minha prioridade. Eu sou estoico. Isso não é apenas uma frase. É uma declaração. Um marco. Um recomeço.
Se inscreva no canal Imbatível Estoico para continuar essa jornada de sabedoria e serenidade. Compartilhe com alguém que está atravessando um momento difícil. E lembre-se, você não está sozinho, está consigo mesmo, e isso basta. O silêncio não é um fim, é um retorno àquilo que realmente importa, um retorno a você.